Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar nesse vídeo principalmente sobre o zagueiro João Vitor, né? Que tem proposta para deixar o Vasco para o Cruzeiro, né? Alexandre Matos, que inclusive trouxe o João Vitor para o Vasco, agora quer levar João Vitor para o Cruzeiro. João Vitor que não está aí num bom momento no Vasco, a relação com a torcida vascaína também não é nada boa e a notícia inclusive é que o João Vitor deseja, né, essa transferência. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre reforma de São Januário, né? Temos novidades aqui em relação a isso e não é uma novidade muito animadora não, né? Reforma de São Januário deve demorar para acontecer. Acredito que esse ano já não aconteça mais, fique para 2026. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Tem as informações aparecendo na sua tela e tem também o link aqui na descrição. É só você clicar que você é direcionado para ser atendido pela Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada e quer adiantar o saque do seu FGTS, a Mais Ágil é a melhor opção, beleza? Mais Ágil que já é parceira antiga aqui do canal Machão da Gama. Informações na descrição desse vídeo. Bom, ontem à noite a notícia bombástica, né, podemos dizer assim, é que o Cruzeiro fez uma proposta, né, para levar o zagueiro João Vitor. O Cruzeiro que perdeu o zagueiro João Marcelo, né, e para repor essa perda tem como João Vitor, zagueiro do Vasco, o seu alvo número 1. A Raposa, inclusive, formalizou uma proposta e tenta convencer o Vasco a fechar esse negócio. Mas a diretoria do Vasco, a princípio, não tem interesse em vender o seu zagueiro titular e está fazendo jogo duro nas negociações. Pelo lado do Cruzeiro, quem está tocando as conversas é Alexandre Matos, né? Matos que foi o responsável por contratar João Vitor quando ele estava lá no Benfica e levou para o Vasco da Gama no início do ano passado. Alexandre Matos gosta muito do João Vitor e quer contar com ele no elenco do Cruzeiro, né? A proposta que está na mesa do Vasco para o João Vitor inclui um salário alto, valores esses que agradam, né, o zagueiro e também os representantes do atleta. João Vitor, inclusive, está balançado e vê com bons olhos, né, uma mudança para Belo Horizonte. Como eu disse, a princípio o Vasco não tem interesse em abrir mão de João Vitor pelo receio de não conseguir encontrar uma peça de reposição a tempo no mercado de transferências. A janela fecha no próximo dia 28, ou seja, em menos de 3 semanas, e o Vasco no momento está priorizando contratar um atacante. Se perder o seu zagueiro titular, vai ter que buscar um atacante e também mais um zagueiro. Na partida de segunda-feira, entre Sampaio Corrêa e Vasco em Saquarema, João Vitor se envolveu numa discussão, né, com alguns torcedores. O episódio, inclusive, foi alvo de queixa das principais organizadas do Vasco no dia de ontem. João Vitor tem 42 partidas com a camisa do Vasco, 36 delas como titular. Nesse período ele marcou um gol. A informação do jornalista André Hernan é que o João Vitor quer ir para o Cruzeiro. O jogador está empolgado com o projeto apresentado pelo Cruzeiro e quer respirar novos ares, né? Após críticas que vem sofrendo aí da torcida do Vasco. A oferta do Cruzeiro pelo jogador é de uma compra definitiva. O que a gente tem aqui de atualização em relação ao lado do Vasco é que o Vasco está meio que numa sinuca, né? Porque quando o Vasco comprou o zagueiro, o Vasco deu ali uma entrada, cerca de 500 mil euros, né, pelo atleta, e a próxima parcela venceria agora em janeiro de 2025. O Vasco tem que pagar ainda 6,5 milhões de euros ao Benfica
pela compra do João Vitor, né? E o Cruzeiro quer assumir essa dívida. Falar, ó, Vasco, não paga o Benfica não, deixa que eu resolvo esse problema aqui. Eu pago o Benfica e assumo essa dívida, né? O que pesa para o Vasco não liberar o atleta é o tempo da janela de transferências, né? Faltam apenas 17 dias para fechar essa janela de transferências e o Vasco não trabalha com essa hipótese de ter uma perda esportiva, né? Então, a princípio, o Vasco não vê essa oferta do Cruzeiro como o suficiente para tirar o zagueiro do Cruz Maltino. O Vasco só pensaria em negociar o João Vitor se conseguisse contratar um outro zagueiro neste tempo, né? Ou se a proposta do Cruzeiro financeiramente fosse aumentada para algo irrecusável. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu acho que o João Vitor em momento nenhum conseguiu render no Vasco, né? Não é uma saída que eu lamentaria, mas ao mesmo tempo, cara, com a lentidão que é essa diretoria do Vasco, principalmente para contratar, é impossível imaginar que em 17 dias eles conseguiriam contratar um outro zagueiro de nível parecido que seja, porque a reposição é sempre pior, né? A reposição aí que a diretoria do Vasco faz é sempre pior. O nível de contratação deles até o momento é baixíssimo, né? A contratação deles para a zaga, o Maurício Lemos até agora não conseguiu entrar em campo. O Lucas Oliveira vem se mostrando um horror, né? Então, assim, com que garantia a gente tem que vendendo o João Vitor, a diretoria não vai buscar alguém ainda pior, né? É isso que preocupa. E outra coisa que preocupa também, a informação de que o João Vitor está empolgado e quer sair do Vasco. Eu acho que isso acaba sendo uma coisa natural, porque o Vasco hoje é um clube sem ambição. O Vasco hoje é um clube que, enfim, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Tá em loop. Que ambição que o Vasco tem nessa temporada? Zero, né? Não vai chegar a grandes jogadores, não vai disputar títulos. Então, jogador que tem mercado, chegando uma proposta interessante, naturalmente vai querer deixar o clube. Isso me preocupa em relação aos jogadores mais importantes, como o Piton, como o Léo Jardim, por exemplo. Se chegar uma proposta interessante pelo Léo Jardim, que motivação ele vai ter de continuar aqui no Vasco? Um clube que não tem ambição esportiva nenhuma. Então, assim, é preocupante nesse ponto. Vamos aguardar em relação aí ao João Vitor. Eu não acredito que o Vasco vai vender por essa proposta do Cruzeiro, mas se o Cruzeiro aumentar essa oferta, acredito eu que o Vasco vai acabar negociando e seria uma forma também de recuperar, né, o dinheiro que foi investido na contratação do jogador, ele que foi a contratação mais cara da SAF do Vasco, né? Enfim, é isso, quero a sua opinião. Você venderia o João Vitor? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é importante. Vamos falar agora aqui sobre a reforma de São Januário. De acordo com o vereador Pedro Duarte, ele participou de um vídeo, né, de uma entrevista ao canal Podcast Cruz Maltino, e de acordo com o vereador Pedro Duarte, mesmo com as licenças, projetos e a venda do potencial construtivo já encaminhada, a previsão mais otimista para o início da obra da reforma de São Januário é entre agosto e setembro de 2025. Ou seja, vai demorar. E, enfim, sendo para agosto e setembro, não acredito que no meio da temporada o Vasco vai fechar São Januário, né? Vai ficar isso para 2026. Bom, e para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre reforços, né? Será que finalmente vai chegar alguém? Vai acontecer alguma coisa? A informação da Rádio Itatiaia é que a ida do diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, para a Turquia, que gerou ali uma enorme repercussão nas redes sociais, teve um motivo, na verdade, dois motivos, né? O dirigente foi flagrado ao lado do GB, que estava sendo negociado para o Fenerbahçe da Turquia, embarcando para Istambul. E aí, todo mundo ficou, qual o motivo dessa viagem, né? Tá indo lá só para levar o GB ou vai ter alguma coisa? E segundo a apuração da Itatiaia, o Marcelo não foi para a Turquia só para levar o GB, não. O GB que acabou sendo reprovado, né, nos exames médicos. Ele aproveitou essa situação para poder negociar duas situações para o ataque do Vasco da Gama. Benjamin Garré e Lloyd Augusto, né? Sem conseguir contratar ali os nomes engatilhados, como o Bruma, por exemplo, que chegou muito próximo, o Brian Rodrigues, a diretoria do Vasco agora está correndo contra o tempo para reforçar o setor ofensivo do clube. E os dois atacantes, nesse momento, são os dois principais alvos, né? Antes da janela de transferências, no dia 28 de fevereiro. O Garré
pertence ao Krylia Sovetov da Rússia. E o clube russo, ainda por conta das sequelas do conflito, que acontece lá na Rússia, está fazendo as suas atividades de pré-temporada justamente na Turquia. Por isso, Marcelo Santana foi pessoalmente tentar finalizar a compra do atacante argentino. Além disso, o diretor de futebol vai aproveitar a viagem também para tentar acertar a contratação do angolano Lloyd Augusto, que atua pelo Alanyaspor, também da Turquia. Ou seja, a ideia da direção do Vasco é retornar essa viagem do Marcelo Santana com os dois atacantes contratados, O presidente Pedrinho afirmou recentemente que o Cruz Maltino buscaria a contratação de 2 ou 3 nomes para o ataque. Caso feche essa dupla, o Garré e o Lloyd Augusto, o Vasco seguirá no mercado de olho em mais um atleta para completar ali o setor ofensivo. O Lloyd Augusto soma 20 jogos na temporada, com 2 gols marcados e 4 assistências. Já Garré jogou 16 jogos e marcou 1 gol, ambos têm 24 anos de idade. Então agora a expectativa é que o Vasco avance nesses 2 nomes, Lloyd Augusto e Benjamin Garré. Vamos aguardar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!